Olá, sejam bem-vindos a mais um Influencia, o podcast da CIA de Melhoramento. Aqui a gente compartilha conhecimento, ferramentas e estratégias para uma pecuária cada vez mais eficiente, sustentável e rentável. Eu sou a Vanessa Bastianello e estou muito feliz de ter vocês mais um episódio conosco. Esse episódio tem o apoio de ST Repro e Global Gen, empresas parceiras que participam do programa Na Melhor Companhia. E no episódio de hoje, dando evolução para o nosso entendimento no melhoramento genético, a gente traz pontos fundamentais da seleção na prática, como a adaptação dos animais, os possíveis efeitos indesejáveis do crescimento e a importância dos scores visuais. E para conduzir essa conversa com a gente, eu tenho aqui o gerente executivo da CIA de Melhoramento, Marcelo Almeida. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vanessa. Um prazer estar na presença de vocês novamente, tratando desse assunto que é uma paixão para todos nós que vivemos intensamente a pecuária. Com certeza. Marcelo, a gente já falou sobre a equação do melhoramento genético e eu quero começar te perguntando qual que é o papel do ambiente dentro dessa equação. O ambiente tem uma importância muito grande dentro do modelo de seleção, porque, como nós já vimos, né, o fenótipo é genótipo mais o ambiente, mais essa interação do genótipo com o ambiente. E desta interação, nós vamos começar a entender um pouco melhor como esses animais se comportam naquele ambiente. O professor Luiz Alberto Fries sempre falava que antes mesmo de ser um melhorista, o profissional deveria saber sobre sistemas de produção, compreender os sistemas de produção e buscar as ferramentas genéticas para atender melhor a esse sistema de produção. Existe uma máxima também no mercado que diz que é mais inteligente, é mais econômico nós fazermos um rebanho para a nossa fazenda do que fazer uma fazenda para o nosso rebanho. Ou seja, reconhecer as limitações ambientais, os desafios ambientais e procurar na genética o melhor recurso para que a gente possa enfrentar essas limitações com custos controlados, com uma margem protegida e, consequentemente, com a sustentabilidade da operação. Então, cada fazenda tem sua realidade e é importante olhar para dentro dela e buscar animais adaptáveis para aquela realidade, né? O ambiente ele acaba definindo esses níveis de exigência, né? E, de acordo com esses níveis de exigência, nós vamos começar a buscar animais mais adaptados para esse sistema. E nós podemos falar claramente que quando um animal é selecionado em um ambiente muito distinto daquele ambiente onde ele vai trabalhar, onde ele vai performar, normalmente nós temos o quê? Um nível alto de frustração. Isso já aconteceu na pecuária nacional, quando a escolha genética não estava pautada sobre os números, mas sobre outros modelos de eleição de grandes reprodutores e de genearcas. Esses touros, quando utilizados no sistema a pasto, de produção de carne a pasto, eles não entregavam aquilo que se esperavam deles. Mas também é um equívoco nós esperarmos de um animal que vem de um ambiente super rico, de um ambiente super favorecido, ter que trabalhar em condições adversas, em condições duras, mas que são as condições reais de produção de carne nos trópicos. Ou seja, gramíneas de menor valor nutricional, mas de alto volume, né? Secas longas, e que baixam ainda mais a composição nutricional dessas gramíneas, e períodos de verão e inverno muito marcados, inclusive com altas taxas de umidade e temperatura, desafiando ainda mais a produção nestas condições ambientais. E quando a gente vai pensando nesses desafios, a gente vai entendendo que o modelo é muito inteligente quando
ele elege naquele ambiente que o animal está sendo mantido, ou seja, no ambiente de produção, seja também o palco da seleção. Porque assim, naturalmente, nós vamos eleger os animais que têm a melhor composição genética para enfrentar estas condições ambientais. Fazendo um paralelo aí para que todos entendam, né? A gente que acompanha futebol tem essa grande dificuldade de jogar em altitudes, né? O que acontece? Muitas vezes as equipes que estão adaptadas àquelas condições, mesmo com um nível técnico inferior, elas acabam vencendo as partidas naquela condição. E outras vezes, quando essas equipes saem daquele ambiente e vêm jogar ao nível do mar, onde o desafio ambiental é menor, aí a gente vê ressaltado a qualidade técnica, o conhecimento, a experiência de outras equipes que, naquelas condições de altas atitudes, não conseguiam expressar as suas qualidades. Então, fazendo esse paralelo, nós temos que entender que, se eu quero produzir carne a pasto, eu tenho que selecionar produção de carne em pasto, em condições de pasto. Não adianta eu artificializar esse sistema e depois querer que ele funcione a pasto. Isso é um equívoco conhecido, né? Uma tragédia anunciada e que temos revivido ao longo do tempo em várias oportunidades na pecuária nacional. Nós temos que aprender de uma vez por todas que o ambiente ele joga de uma maneira muito forte na determinação do que é efetivamente uma genética superior. Quando a gente fala em genética superior, é para aquele ambiente aonde ela foi selecionada para aquelas condições de jogo aqui, voltando ao nosso paralelo, aonde efetivamente vai ocorrer a partida. E como nós sabemos que é muito difícil mudar toda a condição ambiental desse país, é mais fácil nós mudarmos a genética dos animais que nós produzimos carne nesse país. Então, voltamos àquela máxima de é mais fácil nós produzirmos um rebanho para a sua fazenda do que produzirmos uma fazenda para o seu rebanho. Ou seja, se o seu rebanho está muito exigente, está pouco produtivo naquelas condições, é um sinal que nós estamos com um equívoco genético aí em andamento. E dentro de um programa de melhoramento genético, o que a gente olha que mede essa adaptação dos animais? São vários aspectos, né? A gente não pode deixar de contabilizar aí, de levar em conta a própria produção, ou seja, o ganho de peso diário é uma das características que mostram como esses animais estão desempenhando naquelas condições. Mas também a precocidade de terminação, porque um animal só vai evoluir para terminar a carcaça uma vez que ele esteja em sintonia com esse ambiente, uma vez que ele tenha atendido às suas necessidades basais e de crescimento, é que ele pode começar a pensar em produzir e depositar tecido adiposo, portanto, pode terminar a carcaça. Então, nesse sentido, a precocidade de terminação ela funciona para a gente como um termômetro excelente para nós medirmos tanto a adaptação a esse ambiente, né, quanto a própria saúde desses animais nesse ambiente, que também é um reflexo dessa condição ambiental. E uma terceira e não menos importante maneira de nós aferirmos a adaptação desses animais é a própria idade ao primeiro parto, ou seja, a precocidade sexual. Os animais que estão em sofrimento, estão em desalinho com as condições ambientais, dificilmente vão poder expressar a precocidade sexual a idades cada vez mais jovens. Porque se o animal está ali ainda se debatendo contra o ambiente, dificilmente ele vai ter condições de expressar essa que é uma das mais importantes características para a pecuária e para o sistema de produção na pecuária tropical. Desenvolver esse sistema reprodutivo não vai ser uma prioridade para ele naquele momento, né? Claro, reprodução sempre vai ser um artigo de luxo para a maior parte das espécies. Existem duas exceções aí, o homem e o rato. Mas, em geral,
a reprodução é um artigo de luxo. Então, quando nós temos um animal em perfeita harmonia com o ambiente, ele tende a ter mais dificuldades para expressar as características reprodutivas, sejam elas a precocidade sexual, que se expressaria através da idade do primeiro parto, ou através da reconcepção das matrizes ao longo do tempo. Então, as duas maneiras vão indicar para a gente, os dois indicadores vão trazer para a gente maneiras de a gente observar o quanto que esse rebanho está efetivamente adaptado a essas condições ambientais. Marcelo, e tem um termo que é muito utilizado, que é a rusticidade dos animais. E eu acho que as pessoas acabam utilizando de forma equivocada quando querem, às vezes, falar sobre adaptação. Qual que é a diferença de um animal rústico para um animal adaptado? Veja, eu acho que existe aqui uma diferença conceitual. Rústico, aquele animal adaptado a condições muito duras, mas que não necessariamente seja produtivo. O que nós não queremos colocar no nosso animal é cada vez mais produção dentro de um espectro de adaptação ambiental. Então, a adaptação é o animal produtivo e adaptado. Enquanto que o animal rústico é um animal resistente a condições adversas, que não necessariamente será produtivo. E não existe mais espaço para essa vertente dentro da pecuária. Nós precisamos aumentar os níveis produtivos, nós precisamos aumentar a nossa produtividade, nós precisamos trazer cada vez mais eficiência econômica para o nosso negócio. E nós não competimos mais só com a pecuária. Nós não estamos mais aqui tratando de qual que é a melhor raça, qual que é o melhor modelo. Não, nós estamos competindo com a agricultura, com zonas urbanas, ou seja, a nossa luta é pela área, é para nos mantermos estabelecidos sobre a área. E para isso nós temos que ser cada vez mais eficientes. E isso significa também sermos cada vez mais sustentáveis do ponto de vista econômico e financeiro. E trazendo outro termo, esclarece para a gente o que significa a adaptação funcional. Muitas vezes a gente pensa que a adaptação ela é só um aspecto climático. O animal ele suporta calor, ele suporta umidade, o animal é adaptado. Cuidado, nós temos animais da mesma raça, mas que foram selecionados em ambientes tão diferentes que eles não se adaptam, por exemplo, aos níveis nutricionais. Então, se eu venho de um sistema de seleção onde os animais desfrutam de uma condição ambiental sensacional, no mesmo clima, na mesma umidade, na mesma temperatura, eu vou ter uma diferença muito grande se esses dois animais, se esses dois extremos da população forem colocados numa condição pastoril. Ou seja, aquele animal que está mais acostumado ao alimento fibroso, a um menor nível nutricional e que tem curvas de crescimento mais ajustadas a esta condição ambiental, será um animal mais produtivo e mais eficiente. Então, o contexto da adaptação, ela não se resume apenas às condições climáticas, mas também às condições nutricionais e, inclusive, a condição de adaptação aos endo- e ectoparasitas, ou seja, animais que estão preparados para enfrentar também os endo- e ectoparasitas e vencer, né, esta luta com mais eficiência, seja por uma imunidade mais alta, por uma condição de defesa melhor, ou seja, isso tudo faz parte desse animal plenamente adaptado, essa adaptação funcional, ou seja, para a função de produzir carne a pasto. Por isso é importante um programa ser escolhido com base na realidade do produtor também, né? Não faz sentido ele buscar uma genética de um animal que consome uma dieta nutricionalmente totalmente diferente do que a realidade que ele vai oferecer na propriedade dele. Ele vai ter maiores níveis de frustração com relação a isso.
lá no nossa primeira conversa, nosso primeiro encontro, nós dizíamos que uma das premissas importantes é buscar um sistema de seleção mais próximo possível da sua realidade de produção. Que você esteja alinhado com os propósitos desse modelo de seleção. E com isso, você encontrará melhores respostas para os seus problemas, melhores remédios para as suas dores. Então, esta é a função de nós nos empenharmos a conhecer mais profundamente os programas e não só conhecer qual que é o líder do sumário, mas em qual realidade eles operam, o que eles podem se parecer com o meu sistema de produção e daí tirar as melhores respostas, as melhores ferramentas para os meus grandes desafios. Marcelo, você comentou também que a adaptação ela é muito importante nas questões reprodutivas, que a reprodução é um artigo de luxo, e onde, de fato, o produtor sente o resultado da adaptação nas questões produtivas. Eu diria que o primeiro impacto será efetivamente na precocidade sexual. Animais que estão sofrendo dificilmente vão expressar a precocidade sexual. O segundo aspecto importante dessa adaptação vai estar na reconcepção. Ou seja, uma vez que o animal emprenhou, ele tem que reconceber, ele tem que continuar emprenhando para ficar na fazenda, porque só através de produção é que o animal paga a conta. E esse processo de reconcepção com o advento da lactação na vida desse animal, ou seja, uma novidade para ele começar a produzir leite, e produzir leite é um dispêndio energético incrível, né? Isso aumenta ainda mais o desbalanço entre este animal e o ambiente de produção. Então, muita gente acredita que leite vai solucionar os problemas da pecuária. Cuidado, ele pode acentuar os problemas reprodutivos quando ele está fora do ponto, ou seja, leite demais é fertilidade de menos. Então, muito cuidado com isso. E a demanda energética disso aumenta também. Aumenta, e a gente tem que estar sempre ligado nos antagonismos entre as características selecionadas. Nem sempre mais é melhor, né? Existem características que o conceito é o ótimo intermediário, não é o máximo que vai trazer o melhor resultado para a gente. Haja visto, por exemplo, peso ao nascimento, onde não quer dizer que o menor bezerro nascido, o menor peso, seja o melhor. Ele provavelmente vai ter também uma maior taxa de mortalidade, ou seja, nós temos que buscar animais mais próximos da média e, com isso, solucionar os grandes problemas decorrentes da seleção para crescimento, que tem como efeito rebote, né, como uma causa desse processo de melhorias nas curvas de crescimento, trazer também animais de alto peso ao nascimento. E na sua visão, Marcelo, o que tu acha que o produtor, onde que ele mais erra quando ele está buscando animais mais adaptados ali na escolha dele? Normalmente, os equívocos encontrados estão com relação ao ambiente onde o animal foi selecionado. Outra vez, quando nós acreditamos demais no fenótipo, olha só que animal bem coberto de gordura, olha só que animal bem coberto de musculatura, a pergunta é: qual foi o ambiente que ele foi criado para apresentar estas condições? Porque quando essas condições são artificializadas ou são muito intensivas, vai ser difícil repetir esse fenótipo no seu ambiente de produção. Então, muito cuidado com os fenótipos, né? Eles nos levam a grandes enganos, né? O olho é uma ferramenta incrível para trabalhar, mas dentro dos limites da disciplina ambiental. Ou seja, nós temos que entender bem qual que é o efeito do grupo contemporâneo, qual que o que a genética explica daquele fenótipo que nós estamos avaliando e poder usar efetivamente o que é concreto disso, ou seja, o valor genético, e, em última instância, adepto do animal. Então, não adianta a gente pensar em genética também sem considerar o ambiente que aquele animal vai estar inserido, da onde que ele está vindo, né?
É tão importante a questão do ambiente, Vanessa, que a célula máter do melhoramento se chama grupo contemporâneo. Ou seja, eu tenho que saber onde esses animais estavam e quais animais desfrutaram da mesma condição ambiental. E mesma condição ambiental, no nosso conceito, é o mesmo pasto, a mesma aguada, o mesmo saleiro, o mesmo tudo. Se alguma coisa é diferente, é outro grupo contemporâneo, né? Para que dentro desse grupo de comparação eu possa ser capaz de quantificar e isolar o efeito ambiental, para que eu passe a enxergar somente o que é genético. E quando a gente tem essa mistura entre o que é ambiente e o que é genética, prevalece o ambiente, a gente tende a olhar mais para as características fenotípicas e cometer mais erros no nosso processo de escolha. E outro ponto, Marcelo, que pode ser muito supervalorizado no mercado é o fator de crescimento. Um animal crescer sempre significa que ele é mais eficiente? Crescimento faz parte do modelo de seleção, senão nós não teríamos balanças nas fazendas. É importante nós pontuarmos que crescimento faz parte da remuneração do produtor. Todos nós queremos mais crescimento. A diferença é até que ponto. Porque se nós olharmos para os nossos grandes competidores, né, o frango continua sendo frango, ele não virou um peru. Ou seja, se o tamanho fosse sinônimo de eficiência, nós comeríamos peru e não comeríamos frango todos os dias, porque é um animal maior. Então, partindo dessa brincadeira aí, dessa metáfora, né, nós temos que entender o seguinte: crescimento ou velocidade de crescimento? É o mais rápido ou é o maior? Porque também nós podemos pensar que os dinossauros eram grandes, né? E não estão aí para contar a história. O que nós acreditamos é que quem fica é o mais adaptado, não é o mais forte. Então nós temos que buscar entender bem essas premissas de Darwin aí com relação à evolução, para entender também qual vai ser o modelo animal que nós temos que colocar no nosso modelo de seleção. É importante buscarmos curvas aceleradas de crescimento, mas que em algum momento elas passem a fletir e estabilizar o tamanho dos animais. Porque senão nós não vamos mais criar vacas, nós vamos criar animais gigantescos, e animais gigantescos com demandas nutricionais gigantescas e com dificuldades reprodutivas gigantescas. E tudo isso vai afetar a nossa eficiência de produção, ou seja, a produção de quilos de carne por hectare ano, por essas medidas por área e por tempo são as medidas mais importantes e mais confiáveis que nós devemos ter. Senão, nós corremos um grande risco de, em algum tempo, voltarmos ao ponto inicial e descobrirmos que não caminhamos nada. Conforme o trabalho de Macmillan, não me recordo exatamente aqui o ano, mas já há uns 40 anos atrás, ele fez um experimento sobre a evolução da seleção para peso ao ano, e em 25 anos de trabalho, eles, ao final, aumentaram o peso adulto, mas também aumentaram o tamanho da vaca e, por área, produziam rigorosamente a mesma quantidade de quilos de carne. Ou seja, esse não é o caminho. O nosso caminho é aumentar a velocidade de crescimento e estabilizar o tamanho dos animais adultos. Então, quando a gente pensa num animal que cresce de maneira eficiente, a gente sempre tem que estar aliando isso à velocidade de crescimento. Como que isso é medido dentro de um rebanho? Quando a gente se apoia em uma única característica, vai ser muito difícil a gente encontrar essas diferenças. Se olhar apenas quilos de carne ou gramas por dia, ou ganho, eu tenho muita dificuldade de entender como é a forma desse animal e como é a forma dessa curva de crescimento. Existem animais que vão crescer muito tempo
num ganho indeterminado e vão resultar animais gigantes. E tenho animais que têm uma curva de crescimento distinta, ela é mais acelerada e, no entanto, ela tem um tamanho final já mais determinado. Esse animal, então, para de crescer, termina a carcaça, coloca volume de carne e tem um biotipo mais precoce. Mas a gente só consegue saber disso se eu tenho também, em paralelo às informações de crescimento, informações sobre a composição de peso. E daí entram as avaliações por scores visuais, ou avaliação de CPM ou CPMU, que, na verdade, são metodologias já aplicadas no passado em outras raças, não só o Nelore, e que derivaram para essa metodologia de CPM conformação, precocidade, musculatura. Com esses 3 indicadores, nós somos capazes de identificar os animais que tenham alto potencial de crescimento, mas que tenham curvas de crescimento precoces, ou seja, animais que vão terminar a carcaça mais cedo, animais que vão colocar mais volume de carne e, com isso, vão ter uma composição de peso mais inteligente e manter, fundamentalmente, a adaptação funcional. E olhando essas características, o que acontece quando a seleção vai para um caminho exagerado de peso, de tamanho de animal? O peso exagerado ele tem algumas características conhecidas, né, de efeito colateral, vamos chamar assim. A primeira delas é o aumento no peso ao nascimento. Outra correlação também conhecida vai ser a maior dificuldade na terminação de carcaça. Ou seja, o animal vai demorar mais tempo para terminar a carcaça. E é uma condição bastante lógica. Vamos entender, se ele continua gastando energia e os recursos nutricionais para crescer a carcaça, vai sobrar muito pouco para ele processar e depositar tecido adiposo. Ou seja, vai ser sempre um animal, entre aspas aqui, né, sofrendo com o ambiente. E, a partir dessa característica, então, nós temos já efeitos diretos sobre a precocidade sexual e, em última instância, a própria fertilidade desses animais. Então, selecionar para uma única característica é muito perigoso, né? Huxley já dizia que selecionar para uma única característica vai te destruir como rebanho. E é importante, então, que nós tenhamos um conjunto de características que possam nortear esse processo de seleção e esse processo em busca de mais crescimento, mas também preservando a adaptação, buscando curvas de crescimento mais adequadas e animais com um biotipo precoce e funcional mais evidente. Marcelo, você citou a fertilidade. Qual que é a correlação de crescimento com a fertilidade? Veja, o crescimento ele faz parte, ele é importante dentro da equação, mas ele não é o mais importante. Tá? Dentro da fertilidade, é importante também a gente diferenciar essa palavra em 2 etapas: precocidade sexual e fertilidade de matriz, que são 2 características muito distintas e que, por vezes, a gente tende a negligenciar e considerar a mesma coisa. O crescimento é importante na precocidade sexual, mas a correlação do peso com a idade do primeiro parto não é tão alta como as pessoas imaginam. Ou seja, não basta apenas colocar quilos de carne nas novilhas e elas vão emprenhar mais precoces. É mais importante a composição de peso do que propriamente o peso. A puberdade, portanto, ou seja, o início da vida reprodutiva das fêmeas, se dá muito mais em virtude de uma quantidade de energia que esse animal tem depositado e armazenado na sua carcaça, no seu corpo, do que propriamente em quilos de carne ou quilos de peso contidos nesse corpo ou nessa carcaça. Então, é importante a gente diferenciar isso. É por isso que algumas fêmeas
com um biotipo precoce, com maior cobertura de gordura, e a cobertura de gordura está altamente correlacionada com a idade do primeiro parto, manifestam cio e prenhez muito mais cedo que em fêmeas que são mais pesadas, mas têm uma composição de peso indesejável, ou seja, muita conformação, pouca precocidade e pouca musculatura. Eu quero deixar claro, eu não sou contra ganhar peso, nós precisamos aumentar essa eficiência. No entanto, eu não abro mão de ter uma curva de crescimento mais ajustada ao meu ambiente de produção. E para isso, as avaliações visuais são fundamentais para trazer essa função, né? Essa funcionalidade. E o crescimento final sobre a fertilidade das matrizes, já como fêmeas adultas, ele tem outros efeitos, como, por exemplo, o aumento do peso adulto das vacas, com uma consequente diminuição na capacidade de suporte das vacas, da fazenda. Por quê? Eu tenho vacas mais pesadas, eu tenho mais unidades animais alojadas na mesma área, consequentemente eu coloco menos vaca na minha área, ou na minha fazenda, ou na minha invernada, não importa. Então a gente tem esse efeito indesejável, e nós temos também, quando esse peso não é um peso harmônico, ou seja, um peso combinado com outras características de carcaça, ele pode representar um animal pouco adaptado que sofre muito durante o processo de lactação. Esse sofrimento também tem um preço, que é a menor taxa de prenhez ao final da estação de monta. Esse crescimento tem relação com a reconcepção de primíparas? Por exemplo, eu vejo que as pessoas falam muito sobre a importância de dar atenção para essa categoria. As primíparas, elas fazem parte desse complexo que sofre com esse desalinho ambiental, porque além do advento da lactação, que é efetivamente uma perda energética enorme para esse balanço metabólico, mas também ela continua crescendo. Então, o que é bom para o sistema de produção, que uma fêmea emprenhe mais jovem, continue crescendo e continue entregando dois tipos de resultado para a fazenda, que é o crescimento dela e o crescimento dos seus bezerros, isso também demanda um maior cuidado nutricional, para que a gente tenha a mesma performance reprodutiva desta categoria com categorias de multíparas ou pluríparas dentro da fazenda. Mas isso não é só um efeito do crescimento, mas também da lactação, do crescimento e do biotipo animal. Volto a insistir, fêmeas com biotipo precoce têm uma maior reserva orgânica, são mais talhadas, são mais preparadas para passar por esses gargalos da pecuária. E não há dúvida que a reconcepção do primeiro para o segundo parto é o grande gargalo da pecuária tropical, não é mais da pecuária brasileira, né? É da pecuária nacional. É o gargalo da pecuária tropical. Marcelo, e por que a CIA optou usar DEPs e de que maneira ela usa essas DEPs para ganho dentro do programa de melhoramento? Veja bem, a primeira diferença está justamente aí. Nós não trabalhamos com DEPs de peso, trabalhamos com DEPs de ganho. Ou seja, eu isolo o efeito do peso ao nascimento e passo a contar o crescimento do animal com o peso de nascimento até o peso de desmama. Então, é ganho do nascimento até a desmama. Com isso, eu procuro isolar o efeito desse crescimento sobre o peso do nascimento. Quando eu seleciono diretamente para peso de desmama, eu estou contabilizando diretamente esse efeito do peso ao nascimento. Isola completamente? Não, mas já ajuda a gente buscar animais que tenham curvas aceleradas e que não arranquem já de um maior peso em virtude de um maior também peso ao nascimento. Existe uma análise de um período, não olhando um número individual, como se o bezerro nasceu com tantos quilos, é só para esse número que eu vou olhar. Existe uma análise dentro de um período ali até o desmame dele. Para mim, importa não é exatamente o
peso que ele foi desmamado, é o quanto que ele ganhou do dia que ele nasceu, fora o peso que ele já nasceu, porque isso foi um efeito da mãe e do ambiente uterino dele. Desse dia, esse peso, até o peso que ele é desmamado no ambiente que ele é desmamado. Isso frente aos seus contemporâneos, ou seja, outros animais que usufruíram da mesma condição ambiental e que estão no mesmo bloco de comparação, na célula máter aí da unidade do melhoramento, ou seja, o grupo contemporâneo. É um conjunto de características, né? Adaptação, eficiência, crescimento. E tu já citou anteriormente sobre os scores de conformação. Explica pra gente o que são esses scores visuais. Ou seja, você salientou muito bem, são vários critérios, né? E quando a gente fala desses critérios, a gente quer ressaltar efetivamente como é complexo tomar uma decisão e como é seguro tomar essa decisão utilizando as ferramentas que consideraram todos esses capítulos, né, desse livro que se chama Melhoramento Genético, para chegar a um valor genético que já tem as correções adequadas para cada uma dessas etapas passadas. Então, o que chama a atenção é como é perigoso, novamente, a gente tomar decisões emotivas ou carregadas do ambiente, né, do fenótipo do animal, simplesmente. E quando a gente olha esses scores visuais no animal, para onde que a gente direciona o olhar? A gente procura dividir essa apreciação da carcaça em 3 grandes características. A primeira delas é a conformação. A conformação é uma apreciação, uma estimativa da caixa desse animal. Então, eu vou levar em consideração o comprimento corporal, que é uma linha diagonal que vai da ponta de peito até a ponta da garupa, a profundidade torácica, na altura ali da cernelha do animal, ou seja, eu quero conhecer o quanto de costela tem esse animal, e o próprio arqueamento de costelas. Então, eu quero entender como é o chassi desse animal, se ele é um chassi pequeno, médio, grande, e a partir daí, sobre esse chassi, eu vou apreciar ainda as outras características que se colocam sobre esse chassi, que seria a precocidade de terminação. A precocidade de terminação tem a ver com a velocidade que esse animal termina a carcaça. É uma característica inicialmente frigorífica, mas que tem aplicações reprodutivas e tem aplicações na adaptação do animal ao meio. Ou seja, é uma característica muito importante para o nosso sistema. Quando a gente fala de precocidade de terminação, muitas pessoas acreditam que isso é puramente frigorífico. Não, ela transcende esse limite frigorífico e ela atua de sobremaneira nas características reprodutivas, tanto na precocidade sexual quanto na reconcepção das matrizes, mas também atua como uma evidência clara da adaptação desse animal ao seu ambiente de produção. E a gente aprecia esse valor olhando a relação de comprimento de costelas e comprimento de membros, arqueamento de costelas e a deposição de gordura em alguns pontos chaves da carcaça, como na passagem de paleta para costela, inserção de cauda, virilha, ou seja, pontos que a gente normalmente vê mais terminados nesses animais que têm uma maior propensão à precocidade de terminação. E o terceiro e último ponto é a musculosidade, ou a musculatura, onde a gente avalia o volume e a definição de massas musculares. Nós não podemos nunca nos esquecer que nós criamos bovinos produtores de carne, então nós temos que buscar animais que tenham esta habilidade e manifestem esta habilidade com muita eficiência. Só um adendo aqui, a musculosidade, ela explica diferenças de até 10% no rendimento de desossa. Animais com o mesmo peso de carcaça podem produzir 10% mais carne quando desossados, quando eu estou falando de animais de alta musculatura frente a animais de baixa musculatura. Isso é sensacional, né? Porque quem que não quer
produzir 10% mais carne com o mesmo peso de animal ou o mesmo peso de carcaça. Então, é sempre uma maneira importante da gente avaliar os animais. E ainda continuando com o adendo, os modelos de seleção, os índices de seleção que contemplam musculatura dentro das suas características ponderadas caminham mais rápido na evolução para ganho de peso. Ou seja, é mais uma característica que está fortemente correlacionada com o peso e não aumenta efetivamente o tamanho do animal. Então, isso é mais uma vantagem de nós selecionarmos para a musculosidade. A musculosidade, como conceito, ela tem o volume e a definição de massas musculares, desde a paleta, correndo pelo contrafilé e terminando no posterior do animal, buscando sempre uma carcaça convexa, uma carcaça com uma amplitude de musculatura bastante evidente e um comprimento de musculatura bastante evidente. Nós queremos que o animal aproveite ao máximo a área da carcaça, ou seja, a conformação que ele tinha, para colocar o máximo possível de tecido muscular, que é a parte que efetivamente nós vamos desfrutar aí na função do bovino de carne, que do bovino de corte, que é produzir carne. Marcelo, e tu comentou também sobre CPMU, CPMUT. Por que essas outras duas características não estão contempladas nessa tua fala? É importante dizer que essas três características, dentro da metodologia que nós aplicamos, essas características são relativas, elas não são características absolutas. Então, quando nós vamos avaliar um lote, seja numa fazenda que tem 20 anos de seleção ou uma fazenda que apenas ingressou no processo de seleção, a metodologia é a mesma. O avaliador, o técnico, vai balizar, vai calibrar o seu olho para aquele grupo contemporâneo, buscando os extremos de conformação, de precocidade de musculatura, os pontos médios também para as três características e os pontos inferiores. E vai fazer uma distribuição normal, buscando manter uma maior frequência de scores 3, frequências equivalentes de score 2 e 4, inferiores já ao score 3, e um score 1 e 5, com a menor frequência entre todas as notas distribuídas, para que, ao final, ele possa contar a seguinte história: quem é cabeceira, quem que é meio, quem que é fundo. Contar isso para quem? Para o computador. Para que o computador possa considerar essa informação quando da avaliação desse animal dentro do grupo contemporâneo e possa identificar entre os grupos contemporâneos e todos os animais avaliados quais são os touros prepotentes que colocam essas características na sua progênie e, consequentemente, mudam as curvas de crescimento e nos entregam os animais cada vez mais eficientes, mais adaptados e mais produtivos. Então, fundamento. Essas características são relativas, elas não são absolutas. Ninguém vai lá para julgar um animal. A gente vai lá para ver as diferenças desses animais que estão em um mesmo ambiente e em um mesmo grupo contemporâneo. Contamos essas diferenças para o sistema computacional e ele vai nos dizer quem tem o maior valor genético depois de todas as correções ambientais realizadas sobre esse sistema. E as características relacionadas ao umbigo e temperamento são avaliadas também? Elas são avaliadas, mas elas são avaliadas em uma outra metodologia, uma metodologia absoluta, ou seja, eu estou olhando para o comprimento do umbigo do animal, estou dizendo se ele é curto, longo, médio, ou seja, eu faço uma descrição desse comprimento e atribuo um score para ele. Então, eu posso ter, em determinadas condições ambientais ou determinados rebanhos, umbigos mais curtos ou mais longos, de acordo com o trabalho que aquela fazenda já fez ou de acordo com os reprodutores que aquela fazenda vem utilizando. Enquanto que as características de CPM são relativas, sempre são relativas ao lote. O temperamento segue a mesma regra do umbigo, ou seja, são características que são avaliadas do ponto de vista absoluto.
E eu quero contar para o sistema se esse animal é um animal reativo ou um animal calmo. E se ele é um animal muito calmo ou se ele é um animal muito reativo, já com tendências de agressividade. Então, com essa discriminação dos extremos, nós somos capazes de selecionar também para temperamento, e o temperamento do Nelore, especialmente selecionado pela CIA, é um grande diferencial reconhecido no mercado nacional e internacional. As pessoas sabem a diferença e valorizam a diferença de ter animais dóceis no seu sistema. Essa docilidade ela tem uma aplicação não apenas funcional, né, mas também produtiva, porque ela reduz o número de acidentes, ela tem uma resposta à intensificação fantástica, ou seja, nós não temos refúgio de coxo com esses animais, é um outro modelo de animal muito mais susceptível aí à intensificação de manejos e reage muito bem a esse novo modelo de trabalho. E o próprio manejo dos colaboradores fica facilitado com esse temperamento dos animais, né? São animais mais tranquilos, respondem a um manejo calmo. Às vezes, a gente sabe que hoje em dia não se usa tantos objetos para manejar o gado. Então, eu acho que isso é uma consequência positiva para o trabalho que vem sendo feito. O manejo é cada vez mais racional e também é cada vez mais racionalizada a mão de obra disponível para trabalhar com os animais. Então, nós temos que cada vez mais buscar animais de mais fácil manejo. Numa primeira geração, eu posso garantir que já existe um impacto positivo de touros melhoradores para temperamento no ambiente, no seu rebanho. Esses touros melhoradores, já numa primeira geração, mudam o comportamento do gado e na segunda ou terceira geração é um outro animal completamente diferente daquele que iniciou o processo de melhoramento. Porque essas características são herdáveis ao longo do tempo e como o temperamento faz parte do índice, os melhores touros também reúnem melhores temperamentos e acabam fixando essa característica ao longo das gerações. Então isso é muito importante, porque a pecuária do futuro não vai ter tanta gente para trabalhar. A pecuária do futuro vai ter que contar com instalações mais inteligentes, menos gente e mais eficiência. E esse animal que reage bem a esse tipo de trabalho vai ser o material de eleição para continuar a atividade. E como que o mercado tem reconhecido essa avaliação visual de conformação, de musculatura, de eficiência trazida pela CIA? Veja, existem duas formas da gente olhar esse reconhecimento. Tá? Uma forma de olhar esse reconhecimento é olhar justamente para os concursos de carcaça feitos no Brasil e fora do Brasil, aonde a performance da CIA de melhoramento é inconteste. Ao longo de 15 anos, nós temos mais de 10 premiações nos primeiros postos em concursos de carcaça que reúnem milhares e milhares de animais abatidos e avaliados por técnicos que não são os nossos técnicos. Isso faz com que a gente tenha certeza que aquilo que nós estamos fazendo aqui no curral aparece lá na indústria no final da linha de produção. Então esse é um primeiro aspecto importantíssimo e que isso que realmente paga a conta. O segundo aspecto é de quem utiliza dessa genética no mercado e reconhece já numa primeira geração o impacto que esses touros melhoradores trazem para um rebanho comercial. Ou seja, já numa primeira geração é possível encontrar animais com uma composição de peso completamente diferente, animais com mais precocidade de terminação, mais volume de carne e curvas de crescimento mais ajustadas para o ambiente de produção. Que essa, sem dúvida nenhuma, é a grande força desse sistema de trabalho. Buscar animais adaptados a este sistema de produção de carne nos trópicos. Marcelo, a gente está se encaminhando para o final desse episódio
E depois de tudo que a gente falou sobre os pontos importantes de adaptação dos animais, os cuidados com esses efeitos indesejáveis do crescimento, as importâncias da avaliação por scores visuais, qual que é a mensagem que você deixa para quem quer ser mais assertivo na escolha dos animais? Não dá para seguir nesse caminho sem usar essas ferramentas. Olhar os animais e olhá-los dentro de uma metodologia clara, com técnicos preparados, produz efeitos sensacionais no seu modelo de produção. Esses efeitos, em detrimento do que os detratores já chamaram de efeitos ou características subjetivas, eles possuem alta repetibilidade. Só para a gente ter uma ideia, os técnicos da Pro, quando iniciam a sua estação de avaliação, só numa reciclagem, eles avaliam 2.000 animais. Só no processo de reciclagem, eles são reciclados todos os anos. Esteja ele com 10 ou 15 anos de avaliação, ele é reciclado todos os anos. Só para a gente demonstrar como nós nos preocupamos com essa informação. Porque essa informação, ela é uma informação chave dentro do nosso negócio. Acompanhar as curvas de crescimento e poder ter informação de como esses animais se comportam é extremamente importante para que a gente possa planejar as próximas gerações. Senão eu não consigo, eu opero num nível de tentativa e erro muito alto. E quando eu conheço o efeito da progenie de determinados touros, eu consigo planejar muito melhor o que acontecerá no futuro. E aí, o sistema de acasalamento funciona muito melhor e vai nos entregar grandes resultados a partir dessa informação. Marcelo, então, muito obrigada por compartilhar os conhecimentos conosco, mais esse episódio. Eu que agradeço, Vanessa, a você, a CIA de Melhoramento e a todos os amigos que nos acompanharam ao longo desse episódio. Aguarde que tem mais. E para você que gostou desse episódio, se inscreve no canal, compartilha com quem também quer uma pecuária cada vez mais eficiente, sustentável e rentável. E lembre-se, aqui fazemos resultados para quem produz. E esse episódio foi um oferecimento de ST Repro e Global Gen, empresas parceiras que participam do programa Na Melhor Companhia.